Ok. Então, vamos ver. Na sequência, a gente tem aqui... a gente viu que era um caso de acidemia, né? Por quê? Porque com a regulação respiratória e, se necessário, posteriormente, uma regulação renal, a gente sabe que ela ia ter, então, o controle, ou a volta ao seu pH sanguíneo normal, né? Mas agora, nos itens, no caso 2 e 3, a gente tem 2 casos de distúrbios ácido-básico do sangue, tá? Então, vamos olhar aqui. Eu vou olhar o primeiro com vocês. Se der tempo, a gente vê o 3. Eu estou querendo deixar o 3 talvez mais para frente, quando a gente começa a... O paciente deu entrada na emergência inconsciente apresentando quadros de depressão respiratória. Primeira coisa, se o sistema respiratório e o sistema urinário, sistema renal, ambos são responsáveis pelo controle do pH sanguíneo, é lógico eu pensar que quaisquer problemas respiratórios ou quaisquer problemas renais geram distúrbios ácido-básicos do sangue? Sim. 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 Então, a gente já sabe. Se tem algum problema respiratório, tem algum distúrbio ácido-básico no sangue. Qual distúrbio? Não sei. Eu tenho que avaliar. Tem diferentes tipos de problemas respiratórios, assim como tem diferentes tipos de problema renal. Então, assim fala, fulano é um paciente renal. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que ele já tem algum problema crônico que afeta seu sistema renal. Fato que ele vai ter distúrbio ácido-básico do sangue. Tá? No caso do problema renal, a gente sabe que a coisa vai além disso, porque como o rim vai controlar tudo que está dentro do sangue, a gente vai ter ainda distúrbios eletrolíticos, ou seja, dos outros sais e várias coisas vão estar desequilibradas. Mas aqui, como o foco é só nos ácidos básicos, a gente vai se reter aqui. Muito bem. Entrou uma pessoa inconsciente com quadro de depressão respiratória. Depressão respiratória, em termos de ritmo, é brad ou é taquipneia? Bradipneia. Brad. Em bradipneia, eu estou eliminando pouco ou muito CO2? Pouco. 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 Quer dizer que está ficando muito CO2 no sangue. Antes quer que eu olhe qualquer mais informação do caso, uma pessoa que está em bradipneia está eliminando pouco CO2. O seu sangue está se tornando mais ácido ou mais básico? Ácido. Mais ácido. Concorda? Uhum. Mais CO2 vai produzir mais ácido carbônico. E o sangue vai se tornar mais ácido. Como eu posso conferir uma coisa dessa? Olhando o quê? O pH do sangue. Na primeira coisa que eu tenho que saber? Isso. Então, o sujeito bateu lá na emergência, está em bradipneia. Eu imediatamente vou dizer, esse cara está com acidose. Não vou? Acidemia, né? Não, porque ele está no hospital. Se ele está no hospital inconsciente, alguma coisa está errada. Então, já é distúrbio mesmo. Certo? Se ele está inconsciente, alguma coisa está errada. Na emergência. Está na emergência. Então, a gente vai primeiro olhar o quê? O pH. Qual era o pH dessa pessoa? Eu não li mais nada, tá? Só estou lendo isso aqui. 7,22. Está como? Normal? Acidose. Está em... Muito bem. Por quê? Porque está abaixo de 7,35. Aqui botou 7,4, mas é um valor médio. Então, confere? Confere. Porque a gente sabe que um sujeito com depressão respiratória está em bradipneia, concentração aumentada de CO2 e, portanto, com mais CO2 no sangue, ele vai estar em acidose. Alguma dúvida? Não. Não. Aspectos diversos da história pregressa sugeriam uma overdose de narcóticos. O que é uma overdose? Overdose. Over é acima. É uma dose acima da dose máxima. Chama-se, em português, superdosagem. Eu peguei o caso, já era assim. Não foi eu que escrevi, não, tá? Não sei porque as pessoas não usam isso. Superdose
uma superdosagem de narcóticos. Narcose é quando você tem a sonolência. São drogas depressoras do sistema nervoso central. Se deprime o sistema nervoso central, vai diminuir tudo para BRAD. Então, vai dar depressão respiratória, que é o que a gente viu, mas também vai dar bradicardia, vai diminuição de batimentos cardíacos, vai dar hipotensão, etc. E o indivíduo pode morrer se não for rapidamente atendido. Enquanto o sujeito está sendo atendido da questão da superdosagem, o seu centro de regulação da respiração vai estar deprimido. E por isso que alguém falou, está acidemia? Não, porque enquanto ele estiver sob a ação desses narcóticos, vai estar com o sistema respiratório em bradiapneia e vai ficar em acidose, podendo acidificar mais e mais e mais o pH do seu sangue, ao ponto disso também ajudar a levá-lo a óbito, tá? Então, a gente está aqui afirmando e reafirmando que ela está com depressão, está com bradiapneia, e por isso a concentração de CO2 no sangue está maior. Pronto, então a gente já sabe que isso é uma coisa que tem que ser avaliada e é. Então, está aqui, ó, PCO2, ou às vezes escrito PaCO2. O que é isso? É a pressão de dióxido de carbono no sangue. Por que pressão? Porque gases, quando eles são dissolvidos em água, a concentração deles é medida pelo aumento da pressão. Quanto mais gás tiver, maior a pressão daquele gás num líquido. O sangue é líquido, né? Então, os valores normais da pressão de CO2 no sangue estão aqui. Variam de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Esta pessoa estava com 61. Ou seja, sabe o quê? Ácido. Muito Não, ácido. ácido não. Está aumentado. Estou perguntando a quantidade de CO2. Estava com a concentração aumentada. Isso. Tá acima. Isso. Se chama hipercapnia. Tá? Tá com a quantidade, concentração de CO2 aumentada. Era o que a gente esperava? Era. Porque este valor é referente à bradiapneia. Bradiapneia, baixa eliminação de CO2, aumentou a concentração, que está compatível com o valor ácido do pH. Então, de cara, eu já lhe digo que a pessoa tem uma acidose, porque o pH está abaixo da referência, e essa acidose tem causa respiratória. Então, aqui eu disse que é uma acidose respiratória. Só que a gente acabou de ver que, além do sistema respiratório, o sistema renal também contribui aumentando ou diminuindo a quantidade de bases presentes no sangue. Não foi? E que essa base é justamente o bicarbonato. Então, a gente pode ter duas coisas acontecendo. Quando o indivíduo tem acidose ou alcalose, ele também pode ter como causa a alteração respiratória ou alteração renal, ou ambas. Quando é que a gente vai verificar? Se o sujeito tem alteração renal, a gente vai verificar pela quantidade de base no sangue. Se o rim dessa pessoa estiver funcionando adequadamente, pode ser, inclusive, que ele tente compensar esse desequilíbrio do pH do sangue. E como é que ele poderia compensar? Aumentando ou diminuindo a quantidade de base. Se o sangue está mais ácido, o que eu tenho que fazer? Reter as bases no meu sangue. Se o sangue está mais básico, o que eu tenho que fazer? Eliminar mais bases pelo sistema renal. Tá? Então, quando a gente identificou se o indivíduo tem acidose ou alcalose pelo pH, a gente passa para ver a pressão de CO2, para ver se ela está, deixa eu só concluir, se ela está normal, ou se está aumentada ou diminuída, e aí a gente verifica se isso é de natureza respiratória.
E aí, em sequência, a gente vê a quantidade de base no sangue. Se essa quantidade está alterada, pode ser que seja um problema metabólico, ou pode ser ainda que seja um problema renal. Mas mesmo que seja um problema renal, a gente vai dizer que esse distúrbio é de origem metabólica. Pode ser que ocorra das duas alterações, tanto respiratória quanto metabólica? Pode. E aí a gente vai ter uma série de casos mostrando sobre isso, falando sobre isso, e depois eu vou passar para vocês. E fé em Deus, antes da prova, a gente ainda faz uma... Eu vou passar para vocês fazerem, a gente faz uma aula de dúvidas desses casos, que a gente vai ver que eles se repetem. Só antes de fazer sua dúvida. A quantidade de bicarbonato, ou seja, de base nesse indivíduo, estava 22. O valor de referência varia entre 22 a 26 milimolar. Estava normal? Estava. Estava próximo do mínimo, mas estava dentro da normalidade. Então, qual o distúrbio ácido básico desse paciente no momento que deu entrada na emergência? Estava com uma acidose, isso não tem discussão, e a origem, que a gente antes de olhar o valor já tinha determinado, é respiratória. Porque a superdosagem de narcóticos causou uma depressão respiratória, fez com que ele entrasse bradipneia e, portanto, aumentasse a pressão de CO2 no sangue, diminuindo assim o pH. Não houve sistema de compensação, porque os valores de base continuavam normais, ou seja, o rim ainda não tinha corrigido o possível problema. É possível, se demorasse um tempo muito grande para se medir o sangue desse indivíduo, esses valores podiam estar mais baixos, esse mais alto, e esse aqui está aumentado? Poderia, se o rim tentasse compensar o problema. Aqui a gente acabou de ver ele ser internado na emergência, então é acidose respiratória não compensada. Quem queria perguntar, pergunta. Alguém perguntou, mas eu não estou vendo vocês. Pode falar. Quem foi que falou pró? Eu disse, espera um minutinho. Prof, eu já entendi. Era basicamente sobre isso, porque eu ia perguntar sobre o rim, mas a senhora já explicou. Obrigado. Joia. Então, prossigamos. O próximo caso eu não vou ler agora com vocês, mas eu quero que vocês leiam depois em casa. Próxima aula, quando começar, eu vou começar dele, porque eu quero mostrar agora os outros slides. Tá? Vocês vão ler e vão tentar resolver. A gente começa a próxima aula falando deles, e aí depois eu... Nós vemos que esse é o diabetes, né? Deixa o caso de diabetes encostado aí. Eu vou começar a falar deles quando a gente fala de metabolismo de glicídio. Vamos voltar aqui para... Professora. Oi. Eu tenho uma dúvida mais pontual. Você falou que o aumento da pressão de CO2 no sangue, no fluido, se chama hipercapnia. Isso é para qualquer tipo de gás, quando aumenta a pressão? Não, é só para CO2. Para o CO2? Não. Qualquer gás que aumente no sangue vai aumentar a pressão dele. Sim. Tá? O aumento da pressão de CO2 no sangue é hipercapnia. Ah, beleza. Obrigado. Muito bem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de distúrbios ácido básico no sangue. Eu prometi que está lá no nosso programa. Acidose alcalose metabólica e respiratória, acidose lática no sangue, cetoacidose diabética e acidose respiratória na DPO. Casos clínicos para vocês estudarem, tá? Mas aqui eu vou mostrar. Bom, então, continuando aqui, a gente está vendo aqui que os distúrbios ácido básico do sangue, eles podem ser dos dois tipos. Ou o sangue está mais ácido, e aí a gente diz que é uma acidose, ou ele está mais alcalino, e a gente diz que é uma alcalose. Abaixo de 7,35 já é acidose. Acima de 7,45 já é alcalose, com os limites nessa faixa aqui, que levam à morte celular. Quanto à origem, as acidoses e as alcaloses, elas podem ser tanto de origem respiratória, então a gente acabou de ver um exemplo de acidose respiratória, onde o problema respiratório alterou o ritmo
de eliminação do CO2 e provocou a acidose, tá? Mas a gente vai ver agorinha mesmo. Meu Deus, tem uma mosca me enchendo o saco aqui. Que inferno. A gente vai ver um exemplo de uma acidose metabólica, porque a gente já viu um caso de acidemia metabólica. Ou seja, quando houve a acidificação do sangue... Vocês estão vendo que eu estou apontando? Eu esqueci de botar o apontador. Sim. Sim. Dava para ver a seta? Dava. Ah, então eu vou usar Sim, a seta melhor que essa bolinha. Pronto. Eu estava na dúvida, vocês estavam vendo. Droga. No caso, houve uma acidemia causada pela produção de lactato durante o exercício. Eu disse a vocês, eu vou chamar de acidemia, respirar, o próprio sistema respiratório dela e o sistema metabólico dela vai dar conta de corrigir isso daí. A gente vai ver agora um caso de acidose metabólica, ou seja, quando a gente tem um produto de metabolismo que vai interferir de tal forma no pH que você não vai conseguir corrigir, nem pelo sistema renal, nem pelo sistema respiratório. E aí isso vai dar um distúrbio. E a mesma coisa vale para as alcaloses. Então, sempre que o pH estiver acima de 7,45, eu vou dizer que é alcalose. E aí, olhando os valores que a gente acabou de ver, de pressão de CO2 e bicarbonato, eu vou determinar se é de origem respiratória ou metabólica. Lembrando que tanto a acidose quanto a alcalose, elas podem ter origem mista, ou seja, respiratória e metabólica, a acidose, ou a alcalose respiratória e metabólica. Pelo amor de Deus, parece uma idiotice, mas isso é um erro muito comum. O aluno escreve acidose mista. Aí depois ele diz, porque o pH estava ácido e básico ao mesmo tempo. É possível um negócio desse? Não, né? Então, quando é acidose mista, é porque é respiratória e metabólica. Quando é alcalose mista, é porque é respiratória e metabólica. Ok? Como é que a gente faz essa avaliação? Então, o exame, na prática. Na prática, se faz um exame que chama hemogasometria, que é metria de medidas de gases no sangue, tá? E se usa o sangue arterial. Pode-se fazer tanto no sangue arterial quanto no sangue venoso, mas todos esses valores que a gente está olhando aqui, eles são de sangue arterial, por quê? Para avaliação ácido básico do sangue, é sempre preferível que se faça sangue arterial, por pior que seja a técnica de coleta de sangue. Diz que é muito ruim colher sangue arterial. Mas a variação ela é menor, então os valores são mais fidedignos, tá? Então, a gente sempre vai olhar esses 3 fatores, que é isso que a gente vai ter no exame de hemogasometria, o resultado da hemogasometria arterial. Inclusive, no roteirinho, depois eu quero que vocês olhem, eu botei um link, tem um vídeo que mostra como se faz, tá? Eu não vou cobrar, só para vocês saberem como é que é. Então, primeira coisa que eu vou olhar, quando eu vou fazer a avaliação da condição ácido básico do meu paciente, pH. No pH, eu já vou dizer se ele tem alcalose ou acidose. Não existe outra possibilidade. Ou se ele está com sangue dentro da normalidade. Porque pode ocorrer que os valores estejam dentro da faixa de normalidade, no entanto, o sujeito ainda esteja com distúrbio. Por quê? Ele pode estar com distúrbio ácido básico compensado. Ou o sistema renal compensou, ou o sistema respiratório compensou. Significa, compensou o que estava errado e o pH fica normal. Mas o problema que está gerando a alteração ainda existe. E, então, a gente tem que verificar e corrigir. Tá? Então, primeiro olha o pH e verifica se é alcalose ou se é acidose. Em sequência, olha o que... se ela está aumentada, ou se ela está diminuída, ou se ela está normal. Se ela estiver aumentada ou diminuída, o distúrbio pode ser de origem respiratória. E depois a gente vai olhar a base real, que é o bicarbonato. Mesma coisa. Se ele está aumentado ou está diminuído. Se tiver mais base, vai estar mais alcalino. Se tiver menos base, vai estar mais ácido. E nessa situação de aumento ou diminuição de base, a gente vai dizer que o distúrbio é de origem metabólica. Mãe,
O telefone está tocando sem parar aqui há horas enquanto eu dou aula, minha mãe não ouve e eu escuto. É mãe. Certo? Professora. Se o indivíduo tiver... Seu telefone está tocando há horas sem parar. Se o indivíduo tiver tanto alteração da pressão do CO2 quanto alteração da base, tipo, tá com a pressão de CO2 aumentada, é respiratório, e está com a base diminuída, eu vou ter um distúrbio misto. Vai ser uma acidose respiratória e metabólica. Se ele tiver com a concentração de CO2 diminuída, está com a alcalose respiratória, e tiver com quantidade de bases aumentadas, ele está com alcalose metabólica e respiratória, portanto, é um distúrbio misto. Agora, se ele estiver com as coisas invertidas, é fenômeno como assim? pH, como a gente acabou de ver, estava 7,22. Aí a gente já sabe, o sujeito está em acidose. Ô, droga. Ah, meu pai. pH estava 7,22, o indivíduo estava em acidose. Nenhuma dúvida quanto a isso. Aí o que a gente viu? Que a pressão de CO2 estava em 66, 61, sei lá. Ou seja, estava muito acima da pressão normal, que é o máximo é 45. Aí eu disse a vocês, ele estava com uma acidose respiratória. E quando a gente foi olhar a base dele, estava em 22, ou seja, estava no limite da normalidade. Mas estava normal, certo? Então eu disse, o cara estava com acidose respiratória. Mas, como eu disse, poderia passar um tempo grande e o rim desta pessoa começar a fazer o quê? Retenção de bases. Para quê? Para tentar compensar a acidose respiratória. E aí o que a gente ia ver? Aumentar essas quantidades de base, inclusive podendo ultrapassar, que é o que acontece, ultrapassar o limite. Então, por exemplo, ele está com 30 milimolar por litro de bases. E aí o pH está perto da normalidade. Por quê? Se eu estou com muito ácido no sangue e aumenta a quantidade de bases, é porque eu estou tentando compensar isto e regular esse pH. E isso, obviamente, vai interferir no pH também. Isso acontece, sim, o tempo todo para tudo. Nosso organismo é dotado de estratégias de compensação. Compensar, gente, é uma coisa sempre emergencial, para evitar um mal maior. O que é um mal maior? Foi como eu falei. A pessoa está com depressão respiratória. Se ela permanece muito tempo nessa situação, ela pode acidificar o sangue de tal maneira que atinge aquele limite onde vai haver a morte celular. Certo? Então, o que se faz? Tenta se reverter um pouco disso para evitar que isso aconteça. Mas eu posso ficar fazendo essa compensação para sempre? Como é que eu faço a compensação renal? Modificando a filtração glomerular. Ou seja, eu saio da filtração glomerular, que é natural para o meu organismo, e passo a reter mais base do que eu costumo reter. Posso fazer isso para sempre? Não. Porque se eu continuo fazendo, se é um problema crônico, o que isso pode gerar? Pode gerar uma deficiência no meu sistema renal. Quem quer perguntar alguma coisa? Ou já respondi? Professora, o pulmão também pode tentar compensar em caso de algo metabólico? Claro. Não foi o que aconteceu no primeiro caso? Por que a gente tem uma respiração acelerada da pessoa? Porque na hora que ela fez o exercício, ela produziu uma quantidade grande de lactato. Então, ela gerou uma acidemia cuja origem foi um metabólito, foi o lactato, não foi? O rim vai tentar até equilibrar isso daí, mas não dá tempo. Então, o que a gente tem? Uma compensação aumentando a eliminação de CO2. É uma forma de seu sistema respiratório compensar aquele excesso de ácido que está circulando no sangue. De que forma? Aumentando a eliminação de CO2. Isso é uma compensação pulmonar. Entendeu? Então, quando um sistema falha, o outro sempre vai tentar compensar.
Se tudo funciona bem, maravilha, a gente rapidamente consegue corrigir isso daí. Caso contrário, você vai ter um distúrbio instalado. Professor, Oi. aí nesse segundo caso, o que seria feito para resolver essa acidose dele? Qual o caso? O do segundo caso. Sim, o segundo caso do rapaz. Então, o que está gerando o problema não é a respiração? Não é o ritmo respiratório? O que você pensa que a gente pode fazer que é mais simples e rápido nesse caso? Entubar. Não! Entubar é simples, menino. Vai botar um ventilador mecânico, que não é intubação. Ventilador mecânico, depois vocês podem procurar também. Eu podia ter visto. Eu vou ver se eu acho um videozinho para vocês. É um aparelho que você vai controlar a entrada e saída de ar do indivíduo. Não é intubação. Você bota. Então, você pode forçar o indivíduo a eliminar mais CO2 ou forçar o indivíduo a reter mais CO2. Tá? Isso chama-se ventilador mecânico. Como ele estava em bradipneia, ele estava eliminando pouco CO2, você bota ele para hiperventilar e tirar esse CO2 da dele, para tentar fazer o organismo se equilibrar. Então, isso é uma opção, o uso de ventilação mecânica. A outra opção, se tiver com um valor muito extremo, que não era o caso, é adicionar base ao sangue dele. Que base? Bicarbonato. Então, você pega um soro, uma solução de bicarbonato, e administra. Tem várias tabelinhas para fazer isso. Agora, para problemas de correção, aí vocês vão ter em outro momento, vocês vão estudar isso bem mais lá na frente, tá? Isso tudo já tem protocolado. Aqui é para a gente entender esses mecanismos. Tá certo? Ô, gente, eu posso terminar isso aqui, falta pouco. Eu vou dar 2 opções a vocês. Vocês aguentam mais um pouquinho, eu dou mais uns 20 minutinhos e termino a aula, mas com intervalinho, que eu preciso ir no banheiro, ou a gente continua na aula que vem. O que eu não acho muito recomendável, porque a aula que vem já começa outro assunto e é bastante assunto também. O que vocês preferem? Eu fico com a primeira opção, porque eu acho que vai acabar embolando muito as coisas. Exato. Eu também acho. Também Isso, vamos continuar mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão me dar 5 minutinhos, vocês também vão beber uma água, fazer um xixi, tá? São 4h07, 4h12 a gente volta, e eu vou até 4h30, pode ser? Sim. Pode Ok. Tudo perfeito. Pronto, então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Depois me lembre de começar de novo.